Imagina a seguinte cena. Um empresário milionário, sentado em uma sala minimalista, paredes brancas, chão de madeira clara, uma mesa de vidro com um único notebook aberto. Ele acabou de fechar um contrato de consórcio que não tem nada a ver com comprar um carro parcelado em 60 vezes. O que ele acabou de fazer é um movimento cirúrgico, calculado, para aumentar seu patrimônio sem usar um centavo do próprio bolso. Os milionários não enxergam consórcio como um plano de formiguinha. Para eles, consórcio é uma alavanca silenciosa, um instrumento de crédito barato e estratégico que, quando bem usado, vira uma arma secreta de multiplicação patrimonial. Enquanto a maioria das pessoas vê o consórcio como uma alternativa, para quem não consegue financiar, os ricos enxergam como uma opção inteligente para não imobilizar capital próprio. Agora, vou te explicar passo a passo como eles fazem isso. Passo 1. Eles nunca usam o próprio dinheiro. A mentalidade do milionário. É simples. Se eu posso usar o dinheiro dos outros a custo baixo, por que vou gastar o meu? Em vez de comprar um imóvel à vista e travar R$ 1 milhão no papel, eles entram em consórcios de alto valor, cotas de 1, 2, 3 milhões, e utilizam o recurso como uma forma de financiamento sem juros bancários. Eles escolhem grupos com prazos longos, que tenham poucas pessoas lances fortes. Aqui, eles já começam a operar de forma diferente. Passo 2. A estratégia do lance planejado. Eles nunca contam com a sorte do sorteio. O milionário entra no consórcio já com um planejamento de quando vai ofertar um lance vencedor. Mas aqui tem um detalhe. Eles usam outro patrimônio como garantia. Por exemplo, imóveis já quitados, aplicações financeiras ou até mesmo um outro consórcio já contemplado. Eles oferecem esse patrimônio como lance embutido ou lance com recursos de terceiros. Ou seja, o dinheiro do lance não sai diretamente do caixa pessoal. Eles refinanciam ativos para levantar o montante do lance sem comprometer o fluxo de caixa. O objetivo é simples: antecipar a contemplação e pegar a carta de crédito para investir em ativos que vão se valorizar ou gerar renda. Passo 3. A carta de crédito como moeda de troca. Quando recebem a carta de crédito, não saem comprando imóveis residenciais comuns. Eles procuram imóveis comerciais, terrenos em regiões de expansão urbana ou imóveis de leilão, lugares onde o valor de mercado é inferior ao potencial real. Exemplo clássico: compra de galpões logísticos em zonas industriais em crescimento ou terrenos em áreas que ainda não foram valorizadas pelas grandes construtoras. A carta de crédito é aceita como dinheiro à vista nessas negociações, o que dá um poder de barganha gigantesco. Passo 4. A estratégia da revalorização rápida. O milionário não espera 10 anos para ver o lucro. Eles buscam oportunidades onde, com uma pequena reforma, regularização de documentos ou simples especulação, o imóvel possa ser revendido em poucos meses, com uma margem de 15% a 30%. Se compraram um imóvel por 1 milhão usando consórcio, podem revender por 1,3 milhão após uma valorização estratégica. Esse ganho de R$ 300 mil não teve custo financeiro de juros bancários, o que, em uma operação tradicional, corroeria boa parte do lucro. Passo 5. O efeito bola de neve do patrimônio. Agora vem o mais interessante. Muitos milionários não param em uma operação. Eles fazem esse ciclo de forma contínua, simultaneamente, com múltiplas cotas de consórcio. Enquanto uma cota está em fase de contemplação, outra está em processo de venda do imóvel adquirido e uma terceira está em preparação para ser usada como lance para outro consórcio ainda maior. O ciclo é autoalimentado. Compra cota de consórcio. Contempla com lance estruturado. 3. Adquire ativo subvalorizado. Revende com lucro. Usa lucro para nova operação. Passo 6.
a alavancagem sem expor. O nome diferente de um financiamento bancário, onde o nome do empresário fica exposto em dívidas, no consórcio a exposição é mínima. Isso é fundamental para grandes investidores que preferem manter discrição patrimonial. O consórcio não aparece como dívida no mesmo nível de um financiamento, o que mantém a capacidade de crédito limpa para outras operações. Além disso, muitos milionários utilizam consórcios em nome de holdings familiares ou empresas de propósito específico, SPS. Isso fragmenta o risco e distribui o patrimônio de forma estratégica. Passo 7. O jogo dos grupos privados de consórcios milionários tem acesso a grupos de consórcios fechados e personalizados. São grupos montados sob medida por administradoras, de alto padrão, onde os participantes são selecionados e já entram com a mentalidade de alavancagem. Nestes grupos, não existe o concorrente popular dando lances absurdos. São todos investidores profissionais jogando o mesmo jogo. Isso aumenta a previsibilidade das contemplações e elimina surpresas desagradáveis. Passo 8. O poder de negociar taxas e condições. Por movimentar em volumes altos, milionários não aceitam as taxas padrão de administração. Eles negociam condições especiais, como redução de taxa administrativa, isenção de fundo de reserva e planos de antecipação flexível. E, em muitos casos, ao comprar cotas em lote, 5, 10, 15 cotas de uma vez, conseguem descontos diretos no valor total da carta de crédito, algo que um pequeno investidor nem imagina ser possível. E enquanto a maioria das pessoas acha que consórcio é só uma alternativa de compra parcelada sem juros, os milionários estão montando verdadeiras máquinas de multiplicação patrimonial, utilizando o consórcio como uma forma de captar recursos, comprar barato, vender com lucro e fazer o dinheiro girar em ciclos contínuos. O segredo é que eles nunca veem consórcio como um produto de consumo. Eles enxergam como uma ferramenta financeira de engenharia patrimonial. Quer saber qual é o próximo movimento deles? É o uso de consórcios para grandes equipamentos de energia solar, maquinário agrícola de alta demanda e até cotas de consórcios para participações em imóveis de renda, como hotéis e lajes corporativas. Tudo isso sem colocar capital próprio em risco. Agora me diz, você ainda acha que consórcio é coisa de quem não tem dinheiro? O consórcio como blindagem patrimonial. O jogo escondido dos milionários agora. Imagina a seguinte cena. Um investidor de altíssimo patrimônio, dono de uma holding familiar, está tomando um café em uma reunião discreta com seu time de advogados e consultores tributários. A pauta do dia: como aumentar o patrimônio da empresa sem expor seus bens pessoais, sem aumentar o risco jurídico e, de quebra, reduzindo a carga tributária. A solução que ele vai colocar em prática não é um financiamento internacional ou uma operação milionária de crédito, é um consórcio. Para os milionários, o consórcio não é apenas uma ferramenta de compra, mas sim uma estratégia de blindagem patrimonial. Eles utilizam consórcios em nome de holdings familiares, SPS, sociedades de propósito específico, ou até mesmo fundos exclusivos, fazendo com que o patrimônio adquirido não esteja diretamente vinculado ao seu CPF. O consórcio entra como um veículo de aquisição indireta, onde o imóvel, veículo ou equipamento é adquirido em nome de uma empresa e não da pessoa física. Isso tem dois efeitos imediatos: proteção contra riscos jurídicos e processos pessoais. Eficiência fiscal, pois permite a utilização de regimes tributários mais vantajosos. Imagine adquirir um imóvel comercial de 5 milhões por meio de um consórcio, onde a carta de crédito foi contemplada com um lance utilizando um imóvel já existente como garantia. O novo imóvel entra no balanço da holding, podendo ser depreciado contabilmente, reduzindo a base de cálculo de impostos, enquanto o patrimônio pessoal do empresário segue intacto e protegido.
A estratégia de alavancagem, casada, consórcio, plus leasing. Plus. Renda passiva. Os milionários não operam de forma isolada. Para eles, uma operação financeira nunca anda sozinha. Uma das estratégias mais sofisticadas é a alavancagem casada, onde o consórcio é apenas a primeira engrenagem de um mecanismo mais complexo. Funciona assim. Adquirem uma cota de consórcio de alto valor para a aquisição de equipamentos, máquinas industriais, veículos de frota, equipamentos de energia solar. Após contemplação, utilizam a carta de crédito para adquirir esses equipamentos à vista, garantindo desconto de negociação. Logo após, esses equipamentos são colocados em contratos de leasing operacional ou locação, gerando uma receita passiva mensal. O equipamento foi adquirido sem utilizar caixa próprio, com custo financeiro muito inferior ao de um leasing bancário tradicional, e passa a gerar uma renda recorrente que, por sua vez, é reinvestida em novas cotas de consórcio. Agora, imagina isso em escala. 10 cotas de consórcio contempladas, 10 equipamentos em operação de leasing e um fluxo de caixa mensal que se autoalimenta para novas aquisições. Essa engrenagem é conhecida nos bastidores do mercado financeiro como ciclo de crédito produtivo, uma das formas mais seguras e discretas de transformar crédito em ativos geradores de renda, sem recorrer ao sistema bancário tradicional. O consórcio como hedge contra a inflação. Como milionários se protegem da desvalorização do dinheiro agora. Vamos para um ponto que os milionários dominam com maestria e que poucos enxergam. Como o consórcio se torna uma proteção, hedge, contra a inflação patrimonial. O dinheiro, parado no caixa, perde valor a cada ano com a inflação. Aplicações de renda fixa, muitas vezes, sequer conseguem acompanhar a alta real do custo dos ativos tangíveis, como imóveis e equipamentos. O milionário enxerga o consórcio como uma reserva de valor programada. Ele entra em grupos de consórcios de longo prazo, sabendo que a carta de crédito será atualizada de acordo com o preço do bem, geralmente o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, no caso de imóveis, ou tabelas de referência, de veículos e equipamentos. Isso significa que, enquanto o dinheiro no caixa está sendo corroído pela inflação, a cota do consórcio está sendo reajustada para acompanhar o mercado. Quando a contemplação ocorre, a carta de crédito tem um poder de compra real muito superior a qualquer aplicação conservadora que ele pudesse ter feito. Além disso, existe uma jogada silenciosa. Ao antecipar parcelas ou ofertar lances, o empresário ainda consegue garantir a valorização da carta de crédito sem sofrer os efeitos diretos da alta de juros bancários. Estratégias de saída. Como os milionários monetizam a cota, antes mesmo de ser contemplada. Você acha que o milionário precisa ser contemplado para ganhar dinheiro com o consórcio? Nada disso. Existe um mercado secundário altamente lucrativo de cessão de cotas. Funciona assim. Ele compra cotas de consórcio em grupos estratégicos em momentos de mercado onde a procura por crédito está aquecida. Com o tempo, essas cotas se tornam extremamente desejadas por quem não quer esperar o prazo normal de um consórcio. O milionário, então, vende sua cota, já adiantada ou com parcelas pagas, para outros interessados, geralmente com um ágio considerável. Ele lucra com a valorização da cota, sem sequer ter utilizado a carta de crédito. Essa operação é especialmente comum em consórcios de veículos pesados, equipamentos agrícolas e imóveis comerciais, onde a demanda por crédito rápido é constante. Operações internacionais. Como milionários usam consórcio para negociações offshore. Agora vamos para um nível ainda mais oculto. Alguns milionários utilizam consórcios em operações internacionais de blindagem e diversificação patrimonial. A mecânica é simples, mas poderosa.
Eles adquirem cotas de consórcio de bens de alto valor, aviões, embarcações, imóveis, comerciais. Após contemplação, utilizam a carta de crédito para a aquisição de ativos que serão registrados em empresas offshore. Esses ativos, por sua vez, são alugados ou operados por subsidiárias locais, garantindo um fluxo de caixa internacional. Com isso, parte do patrimônio é deslocado para jurisdições mais seguras ou fiscalmente vantajosas, utilizando o consórcio como uma forma de captar recursos no Brasil sem expor diretamente o capital pessoal ao risco cambial ou tributário de imediato. Chegamos ao ponto onde o consórcio, que muitos enxergam como um plano de parcelamento popular, se revela como uma engrenagem poderosa nas mãos de quem entende o jogo do patrimônio. Os milionários não estão preocupados em comprar um carro ou um imóvel. Eles estão estruturando máquinas de multiplicação patrimonial, blindagem jurídica e geração de fluxo de caixa previsível, utilizando um produto financeiro que, ironicamente, é subestimado pela maioria da população, enquanto o público, em geral, se pergunta: vale a pena entrar em um consórcio? Os ricos já estão na próxima rodada, transformando consórcios em fontes silenciosas de riqueza.